Olá pessoal, hoje é a nossa 10ª aula, dia 6 de maio, e nós estamos aqui falando sobre a história da Assembleia de Deus no Brasil. Semana passada falei sobre o nascimento da Assembleia de Deus. É lógico que foi um panorama bem superficial, porque a história da Assembleia de Deus no Brasil ela é muito interessante, ela tem várias vertentes. Nós temos a história acontecida em junho de 1911, com a sua criação, não de nome Assembleia de Deus, mas Missão de Fé Apostólica, influência da Rua Azusa. Nós temos o nascimento das igrejas no norte e nordeste do Brasil de forma bem curta, né? Você vai ter em 1911 Belém, Pará, e já em seguida você vai ter Pernambuco, vai ter Roraima, já todas elas sendo fundadas em lugares tão difícil acesso, mas com desejo na alma tão grandioso que as dificuldades não era importante na vida desses desbravadores, dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, né? Hoje, com 110 anos, completa no próximo mês, de uma grandeza divina, abençoada, próspera. A Assembleia de Deus ela marca nesses quase 11 décadas, as suas marcas são profundas, tanto na vida da sociedade, na vida das pessoas, na vida do país, na vida política. Por quê? Porque a Assembleia de Deus ela cresceu ensinando a comer o peixe e ensinando a pescar o peixe, tirando pessoas da periferia, enquanto as igrejas históricas só conseguem, isso eles mesmos falam, só conseguem chegar até na porta da comunidade, das favelas, dos bairros miseráveis dessa nação. A Assembleia de Deus entra e se instala. Existe reportagens onde o jornal vai fazer uma reportagem no Morro da Providência nos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial, e no fundo da foto, quando os jornalistas estão entrevistando as pessoas, os afrodescendentes ocuparam após a guerra da Tríplice Aliança o Morro da Providência, oferecido pelo então imperador Dom Pedro II. Mas já em 1940, em pleno século XX, onde a dificuldade, a miséria continua dominando nas comunidades da nossa cidade, do Rio de Janeiro, quando bate a foto dos entrevistados, isso lá nos anos 40, ao fundo tem já uma Assembleia de Deus de alvenaria, enquanto as casas eram todas de tábua, de taipa, a Assembleia de Deus era já de alvenaria. Por que de taipa de madeira, professor? Porque o acesso era difícil, carregar nas costas, mas os irmãos não tiveram dificuldade em carregar o cimento, a pedra, a areia, o tijolo, para construir a casa de oração das Assembleias de Deus, que era o nome por muitos tratado, casa de oração das Assembleias de Deus. Então, nessa aula de hoje, aprofundando um pouquinho mais sobre a história da Assembleia de Deus, nós teremos então, já em 1924, a vinda do Gunnar Wing para o Rio de Janeiro e Daniel Berg para São Paulo. Ambos entregam a Igreja do Nordeste na mão dos brasileiros, com exceção de Samuel Niston continuar na liderança da Igreja Assembleia de Deus do Belém do Pará, né, a pioneira. Mas tanto Gunnar quanto Daniel, eles descem para o Sudeste. Daniel vai se instalar em Santos, fundando a Assembleia de Deus de Santos, depois de São Paulo, e também Daniel Berg não para, o São Paulo não é o seu limite, ele estende a sua viagem até o Espírito Santo, onde ele funda as Assembleias de Deus. E o Gunnar Wing fica na capital federal, Rio de Janeiro, onde ele estabelece a igreja, começando com um pouco número de irmãos, na casa da então Zélia Brito, né? Irmãos que eram funcionário público. Um grupo de irmãos saía da igreja do orfanato, que era uma igreja de tradição batista, e iam para a casa da família dos Britos, né? Era o nome dado, família dos Britos, e oravam até
às 11 horas da noite. E numa dessas reuniões, Paulo Macalão aceita Jesus após encontrar um folheto na rua, vai até a igreja do orfanato, se converte, e a mãe de Zélia convida ele para participar da oração. E Paulo então passa a ser um dos membros assíduos dessa oração na casa dos Britos, né? Em 24, Gunnar Ving recebe então já uma carta do grupo de irmãos aqui do Rio de Janeiro. Aí, o grupo já estava crescendo, precisava de um pastor, e aí enviaram uma carta a Gunnar Ving, que também já estava decidindo voltar à Suécia, depois de passar aqui, chegar aqui no Brasil em 1910, novembro de 1910, e agora já é 1924, ou seja, 13 anos pastoreando a Igreja do Brasil, começando do zero. Ele pensa em voltar para a Suécia ou seguir viagem para outra missão, mas a carta de Paulo faz ele orar um pouco mais, que ele era um homem de oração, e essa carta de Paulo não era do próprio Paulo Macalão, mas dos irmãos, da comunidade, do grupo, do pequeno grupo que se já reunia na casa da mãe da Zélia Macalão, Zélia Brito, né? E com a carta em mãos, Gunnar Ving começa uma campanha de oração pedindo a Deus uma orientação que era comum o Gunnar fazer essas atitudes de orar em busca de uma direção de Deus. E segundo a irmã Zélia Brito escreveu um livro, uma biografia do pastor Paulo Macalão após sua morte, em 1982, ela escreve um livro lançado pela CPAD, o nome do livro é Traços da Vida de Paulo Leivas Macalão. E nesse livro ela vai contar que a irmã Frida Vingre testemunhava a vinda deles para o Rio de Janeiro como a vinda deles para o Rio de Janeiro era uma ordenança de Deus. O Espírito Santo trabalhou nesse quesito e eles vieram para o Rio de Janeiro porque o Espírito Santo trabalhou isto. Ela conta nesse livro Traços da Vida de Paulo Leivas Macalão, que Gunnar estava em campanha de oração para saber de Deus se ele vinha para o Rio ou voltava para a Suécia. E numa desses dias de oração, Gunnar sai do quarto após orar, pedindo a Deus a resposta, e quando ele entra no outro cômodo, onde está a irmã Frida trabalhando cozendo alguma roupa, ela começa a traduzir um hino, né? A irmã Zélia fala que ela começou a compor o hino, e nós sabemos que ela estava traduzindo porque o hino já existia, e a Zélia, então, a Frida, começa a cantar o hino: se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. E com essa pequena estrofe de Frida traduzindo o hino, o pastor Gunnar Ving teve como resposta, entendeu como resposta de Deus. Se Cristo viesse com ele, não teria nenhum medo, até porque esta palavra seguiu Gunnar desde 1910, quando deixou os Estados Unidos a bordo de um navio a vapor e viajou quase 2 semanas, ou melhor, 2 semanas, chegando ao Belém do Pará, já em novembro de 1910. E agora, mais uma vez, o Senhor conduz Daniel Berg e Gunnar Ving para o Rio de Janeiro e Daniel Berg para São Paulo. E aí então ele entende que Deus está ordenando ele descer para o Rio de Janeiro, capital federal da época. E aí Daniel vem com a família e se hospeda por algum tempo na casa dos Britos, até alugar o salão. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo.